Bom, nós já concluímos aí sobre o sistema urinário, né? E agora, o circular e o urinário, né? Foi o último capítulo. Vamos ver agora o sistema endócrino, certo? Bom, o sistema endócrino, ele tem aí algumas funções. Vamos ver alguns detalhes sobre eles, tá? Sobre ele. As relações químicas que ocorrem no corpo, elas fazem parte do metabolismo. Tá? Toda reação química que ocorre no corpo aí, ela está, ela faz parte aí do metabolismo do corpo, né? No caso, falando de humanos, faz parte do metabolismo humano. Os processos metabólicos, chamamos assim, os processos metabólicos, e também as atividades do organismo, essas duas coisinhas aí, ela ocorre de maneira controlada e regulada. Tá? Ela é controlada e de uma certa regularidade. Ele não ocorre de qualquer forma. Tá? Em razão é, da atuação do sistema nervoso e do sistema endócrino. Então vamos ver tudo isso aí. O sistema endócrino ele é formado por glândulas, no caso glândulas endócrinas, e é responsável por produzir os hormônios. Tá? Então, o sistema endócrino está relacionado aí aos hormônios. Tá? Então, veja, ele é formado por glândulas endócrinas, óbvio, sistema endócrino formado por glândulas endócrinas, certo? E a responsabilidade dele é produzir os hormônios, ok? Bom, os hormônios eles são substâncias químicas que são liberadas e transportadas pelo sangue, atuando aí em diferentes partes do corpo. As células que são atingidas e que sofrerão a atuação dos hormônios, elas são denominadas de células-alvo. Tá? Então, o hormônio é uma substância química que ela é liberada e transportada pelo sangue, certo? E aí ela vai atuar em diferentes partes do corpo, ela se espalha por todo o corpo. E essas células que sofrerão a atuação desses hormônios são chamadas de células-alvo. Então, aqui, o sistema endócrino, o que envolve o sistema endócrino? Nós temos aqui as glândulas. Nós temos a glândula adrenal, tá? Ela envolve, faz parte aí do sistema endócrino. Também o rim, também faz parte. O estômago, o fígado, o timo, o pâncreas, o tireoide, também o paratireoide. Não precisa se ligar a esses nomes, tá? Você vai olhando conforme você vai estudando isso, você vai aprendendo alguns aí. Os testículos, o ovário, o útero, a própria pele também, tá? E aqui nós temos o cérebro. No cérebro nós temos a glândula pineal, tá? Temos também, no caso seria uma glândula, mas temos aqui o hipótálamo, tá? No caso falamos hipotálamo. O hipotálamo, ele fica aqui nessa região, tá? Onde tem essa, chamamos assim de glândula. Isso aqui, do lado dele aqui, é essa. Deixa eu tentar dar um zoom para você ver melhor, tá? É difícil explicar. Dá um zoom para você ver melhor. Pronto. Tá vendo essa partezinha aqui vermelha e essa parte cinza? Já temos essa outra parte vermelha aqui, ó. Só essa bolinha mesmo aqui vermelha é a glândula pineal. Essa outra parte aqui, vou dar mais um zoom aqui. Veja que temos essa parte que aparenta ser umas bolas, né? Essa aqui é a glândula, nós temos a pineal, que é essa aqui, e aqui é a pituitária, tá? A pituitária seria essas glândulas aqui.
E essa outra região aqui é o hipotálamo, certo? Mas não precisa se ligar a esses nomes, não. Vamos prosseguir aqui. Os nomes aí você vai se preocupar com eles depois. Vamos lá. Sistema endócrino. As principais glândulas do nosso organismo são as principais, tá? Aí nós temos as principais glândulas. Você pode acompanhar pela imagem e também para visualizar cada uma delas. A hipófise, nós temos a hipófise que fica aqui, tá? Tanto no homem quanto na mulher, a mesma região. Temos também tireoide e paratireoide, que fica aqui, pode ver na garganta, né? Ali na traqueia, fez ali a traqueia. Temos o pâncreas, veja o pâncreas aqui, onde ele fica. Antes do pâncreas, nós temos essa gordura que fica aqui acima dos rins, as suprarrenais, né? As gorduras, as glândulas suprarrenais, que fica acima dos rins. Temos também os testículos, no caso do homem, e temos o ovário, no caso da mulher. Essas são as principais glândulas, né? Cada glândula endócrina, ela pode produzir um ou mais hormônios, tá? Que agem aí em diferentes locais do corpo, desempenhando aí várias funções. No caso, cada glândula vai produzir um ou mais hormônios, e esses hormônios aí vai agir em diferentes partes do corpo, desenvolvendo várias funções, certo? Ainda sobre o sistema endócrino. Em relação aos tipos de glândulas presentes no nosso organismo, existem. Aí, vamos em relação aos tipos de glândulas, tá? Nós vimos as principais, agora os tipos. Existem os tipos endócrinas, que essas produzem hormônios que são liberados aí na corrente sanguínea, as endócrinas. Temos as exócrinas, essas exócrinas produzem substância fora do corpo, tá? Ou ainda em cavidades. E temos as mistas, como o próprio nome diz, mistas. Elas produzem substâncias aí e liberam tanto na corrente sanguínea quanto também fora do corpo. Por isso é mista, tá? Ela atua nas duas situações. E aí vale ressaltar que somente as glândulas produtoras de hormônios são consideradas parte do sistema endócrino. Então nós temos várias glândulas, mas as únicas que fazem parte do sistema endócrino são as que produzem hormônios, já que o sistema endócrino está relacionado aos hormônios, tá? Logo, as glândulas, essas glândulas aqui, ó, exócrinas e o fígado, no caso que são, no caso o fígado é uma glândula mista, tá? Então, as glândulas exócrinas, que são essas que produzem fora aí do corpo, e o fígado, que são as mistas, que produz tanto fora quanto na corrente sanguínea, elas não fazem parte do sistema endócrino. Então, a única que faz parte do sistema endócrino são essas aqui, que são chamadas de glândulas endócrinas, certo? Só faz parte do sistema endócrino as glândulas que produzem hormônios que são liberados na corrente sanguínea. Se ela libera fora, ou se libera tanto dentro quanto fora, ela não faz parte do sistema endócrino. Então, essa parte azul aqui é muito importante, tá? Ela é muito importante. Vou até deixar ela diferente aí. Bom, vamos ver algumas características aqui e exemplos. As endócrinas, que são as importantes para nós aqui, né? Ela que faz parte aí do sistema endócrino, elas não apresentam canal. Deixa eu dar mais um aqui, tá? Não apresenta canal de liberação. No caso, não apresenta canal de liberação de hormônios na corrente sanguínea. Ela não apresenta,
tá? Então, nós temos alguns exemplos delas aqui. A hipófise, temos aí a tireoide, temos a paratireoide, as suprarrenais, que ficam acima dos rins, né? E temos a gônadas, tá? Que são aí os testículos e ovários. Essas são as que fazem parte, as que produzem hormônios direto na corrente sanguínea. Aí nós temos as exócrinas, as que não fazem parte do sistema endócrino, né? E elas apresentam um canal para a liberação de substâncias produzidas para fora do corpo ou para a cavidade de órgãos. Aí nós temos os exemplos delas aqui, são as sudoríparas. Essas sudoríparas, as que produzem, são as glândulas que produzem suor. Temos as sebáceas, que produzem o sebo. Temos as mamárias, as que produzem o leite. As lacrimais, que produzem as lágrimas. Essas são algumas delas que são exócrinas. Como você pode ver, ó, tudo isso aqui é produzido fora do corpo, tá? As glândulas secretoras de muco no sistema digestório e respiratórios também, certo? E as mistas, aí que produzem tanto fora quanto dentro da corrente sanguínea, elas apresentam uma parte endócrina e uma parte exócrina, apresentam essas duas partes, tá? Nós temos o exemplo do pâncreas. A parte exócrina seria o suco pancreático, que é produzido aí no sistema digestório. Como falamos aqui, ó, núcleos do sistema digestório é exócrina, tá? Então, o suco pancreático é liberação, que é liberado no intestino delgado, né? Temos a endocrina, essa endocrina aí produz, no caso, a insulina, que é liberada no sangue, certo? No caso, essas endócrinas já são as que fazem parte do sangue, tá? Lembre-se lá que eu falei. E essas mistas, elas apresentam partes endócrinas e uma parte exócrina. Eu botei para gravar a aula. Tá gravando. Botou. Tá. Então veja que o pâncreas ele tem tanto a função exócrina como também a endócrina. Tá? A exócrina é a produção do suco pancreático e a endócrina ela é insulina, tá? É a produção de insulina que é liberada no sangue. O fígado também é outro exemplo de glândula mista, né? Que ela possui a função exócrina, que é a produção da bile, que é lançada aí no duodeno, que serve para a digestão de gorduras, né? E a sua função endócrina, que é vai direto no sangue, né? Que é por dentro do sangue, nos vasos sanguíneos, é a secreção para o sangue, certo? São alguns exemplos aqui de glândulas mistas. Ainda sobre o sistema endócrino, algumas das principais glândulas do corpo. A hipófise, localizada aí no hipotálamo, como nós falamos, né? Mostramos ao hipotálamo. Essa glândula, ela produz tá? Ela pode produzir e liberar, ou ela pode apenas produzir ou apenas liberar diferentes tipos de hormônios. Então, ou ela produz e libera, ou ela apenas produz, ou ela apenas libera, tá? Tem como se fosse três funções aí. No caso, diferentes tipos de hormônios que atuam em diversos órgãos e também atuam em outras glândulas do corpo, tá? Então esses hormônios eles atuam nos órgãos, tá? Em vários órgãos e também em outras glândulas. Desta maneira é considerada aí a principal glândula do sistema endócrino. Esses são exemplos aí de hormônios produzidos pela hipófise, esses quatro aqui, tá? Hormônios produzidos pela hipófise. Temos a ocitocina, tá? É um dos hormônios, a ocitocina.
Qual a função da ocitocina? Ela estimula aí as contrações uterinas, no caso das mulheres, e a liberação de leite para a mama. Tá? A ocitocina faz isso aí nas mulheres. Temos também o antidiurético. O antidiurético é responsável aí pela retenção, ele estimula a retenção de água e de sais pelos rins. Lembra lá das funções do rim? Filtrar ali, reter água e também a retenção de sais, e pode até criar ali as pedras do rim, chamado de pedras no rim, né? Essa retenção de sais aí, certo? Outra é a esse nome é bem estranho, godanotrofinas, tá? A godanotrofinas, ela atua aí, elas, né, no caso, esses hormônios, elas atuam nos testículos e nos ovários, tá? No caso, testículos, no caso dos homens, e nos ovários, no caso das mulheres, estimulando aí a produção dos gametas e também de hormônios sexuais. Veja que ele atua, esse hormônio está atuando em outras glândulas, tá? É um hormônio de uma glândula que atua em outra glândula, e no caso aí, testículo e ovário, certo? E aí ele vai estimular tanto o testículo quanto o ovário a produção de gametas. Os gametas são responsáveis pela reprodução, tá? E também a produção de hormônios sexuais. O outro hormônio, no caso o hormônio do crescimento, ele promove realmente o crescimento dos ossos e cartilagem e o desenvolvimento dos músculos, tá? Então, cadê aqui? Tá. A hipófise, ela produz esse hormônio, no caso, ela é responsável pela produção do hormônio de crescimento, e esse hormônio de crescimento ele promove o crescimento dos ossos e cartilagem e o desenvolvimento dos músculos. Então, a hipófise ela é responsável pelo nosso crescimento. E aqui você pode observar nessa imagem, a hipófise seriam essas glândulas aqui, como eu falei, semelhante até bolas, umas esferas, né? E ela está localizada aqui no hipotálamo. Ainda sobre o sistema endócrino, hoje nossa aula é sobre ele. Nós temos aqui algumas outras glândulas, né? Temos a glândula, a tireoide, como você pode observar essa que fica aqui presa à traqueia, né? A tireoide. Então essa glândula tireoide localiza-se na região aí anterior do pescoço, né? Essa parte do pescoço aqui. Aqui. Produz hormônios relacionados ao controle do metabolismo do corpo. É responsável pela produção do hormônio tiroxina, que controla o metabolismo, atuando aí na pressão arterial, é responsável por isso também, atuando na pressão arterial, na frequência cardíaca, na produção de proteínas e no crescimento, e também na maturação do organismo. Então veja as responsabilidades aí. É responsável pela produção desse hormônio aqui, tiroxina. Esse hormônio tiroxina, que é produzido pela tireoide, ele controla o metabolismo, atua na pressão arterial, atua também na frequência cardíaca, na produção de proteínas, no crescimento e também na maturação do organismo. Veja quantas funções essa glândula tem. Tá? O hormônio produzido por essa glândula tem. A tireoide, ela também é responsável pela produção de hormônios calcitonina, que regula aí a concentração de cálcio no sangue. Então, ela produz dois hormônios. A tiroxina tem essas responsabilidades e o outro hormônio também produzido, que é a calcitonina, é responsável aí por regular, né, a concentração de cálcio no sangue.
Se tem pouco, ela vai produzir mais. Se tem mais, ela vai produzir menos. Ela controla realmente isso. Certo? Bom, acho que por hoje é bom a gente parar por aqui, né? Falta só 7 minutos. Não adianta eu começar o próximo. E o próximo aqui a gente continua falando ainda sobre as glândulas. Nós só falamos sobre duas. Veja, nós falamos apenas sobre a hipófise e sobre tireoide, tá? Tireoide. Próxima aula a gente continua falando sobre algumas outras glândulas, certo? Tá. No caso, sexta-feira, né? Tá. Ficou alguma dúvida aqui? Não. Nenhuma mesmo? Não. Pode, perfeito.